E eu estou mostrando agora para vocês um pouquinho como é que a gente faz para montar o nosso esquema com dígitos no Word. Tudo bem? O Word é uma ferramenta padrão, é o que a gente trabalha na escola. Imagino que a maior parte de vocês tenha. Tá? Se não, você pode trabalhar na escola também, não existe nenhum problema. Bom, eu já passei isso para vocês na sala. Isso aqui a ideia do vídeo é que vocês possam voltar, assistir de novo, para tirar todas as dúvidas. E eu disse o seguinte: toda vez que você for fazer um esquema e você for fazer no Word, você precisa organizar uma lista para começar. Bom, eu vou usar a temática que a gente tem trabalhado, que é sobre o retorno de Dom João a Portugal, mas eu vou transformar esse primeiro item numa pergunta como nós estamos habituados. Essa pergunta ela orienta um pouco por onde a gente está, o que a gente está tentando explicar, o que a gente está tentando entender nos textos. Então vamos lá. Como foi, ou ainda melhor, vou colocar aqui, quais as causas do retorno de Dom João VI a Portugal? Eu vou colocar uma primeira, que nem está no livro, ou melhor, que nem está no texto que vocês estão trabalhando, mas é o Congresso de Viena, de 1815. Tudo bem? Para quem não se lembra, o Congresso de Viena ele ocorreu após a derrota de Napoleão Bonaparte, visando reorganizar a geografia e a política europeia após a derrota de Napoleão. Bom, o Congresso de Viena tinha uma série de objetivos. Então, eu vou criar um item aqui chamado objetivos e vou colocar 2 objetivos. Um deles foi a retomada do absolutismo numa Europa abalada por revoluções liberais, como, por exemplo, a Revolução Francesa. São as revoluções que a gente estudou, iluministas. Para fazer isso, o Congresso de Viena, por exemplo, os países envolvidos no Congresso de Viena ordenaram que a retomada, vamos usar outra palavra aqui, o retorno dos reis ou dinastias que governavam antes das guerras napoleônicas. Bem, uma outra causa do retorno de Dom João a Portugal é que ele enfrenta uma grande revolta interna dentro do Brasil. Então, vou colocar aqui, revoltas internas no Brasil querem o retorno do rei Dom João VI a Portugal. E nós estudamos que a principal revolta que ocorreu foi a Revolução Pernambucana no ano de 1817. Muito bem. Feita a lista, nós vamos trabalhar agora com alguns ícones para transformar isso em esquema com dígito. Tudo bem? Primeiro, você vai selecionar todos os seus itens e você vai aqui no topo da sua página ver um ícone que chama-se numeração. O ícone numeração ele vai ter uma setinha ao lado apontando para baixo. Aí ele vai abrir uma série de opções de numeração que você pode fazer. Nós vamos escolher esse tipo de numeração, que é o mesmo que a gente usa com os esquemas com dígito. Clicou nele. De novo, você vai voltar ali em numeração e ao lado do ícone numeração, do lado direito, tem um ícone chamado lista de vários níveis, também com uma setinha apontando para baixo. Quando você clicar nessa setinha, você vai ver as diversas opções e você vai selecionar aquela que nós usamos no esquema com dígitos. Aparentemente não mudou nada, mas agora você precisa indicar para o software, para o Word, para a máquina, o que é 1.1, o que é 1.2, o que é 1.3. Então, seleciona um dos seus itens e, ao lado de numeração, ao lado de lista de vários níveis, você vai ter 2 opções que são diminuir recuo e aumentar recuo. Se você aumentar o recuo, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, aquele item ele vai se deslocar um pouco para a direita, dando um espaçamento em relação à sua margem esquerda. E o item vai se transformar num subitem do anterior.
Tudo bem? Então, o que era 2 virou 1.1. Você pode fazer isso com diversos itens. Selecionar e aumentar o recuo. Tudo bem? Se você estiver na dúvida, não sabe se aquilo está certo ou não, você pode fazer o oposto. Diminuir o recuo e ele vai recuar até virar um item 2. Tudo bem? Bom, a partir disso, você vai reestruturar o conhecimento que está no livro na forma de um esquema com dígitos. Então, por exemplo, quais as causas do retorno de Dom João VI a Portugal? Eu coloquei duas causas principais. A primeira é o Congresso de Viena, e a segunda é que existia muita resistência interna à permanência do rei. Mas esse aqui é o item 114. Eu vou recuar ele para ele ficar no mesmo nível do Congresso de Viena. Tudo bem? Quais são os objetivos do Congresso de Viena? Eu coloquei dois objetivos: a retomada do absolutismo e o retorno dos reis ou dinastias. Então, eu tenho que colocar isso dentro de objetivos, dentro de 111. O rei para cá, eles já se organizaram. E qual que é a grande revolta interna, que é o retorno do rei a Portugal? Uma delas, talvez a principal, é a Revolução Pernambucana, que queria não só o retorno do rei, como a independência do Brasil em relação a Portugal. Gente, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar os monitores e também procurar as professoras do laboratório de informática, ok?